Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então vamos pro relato de hoje, que é mais um relato do que dele, um dos personagens sobrenaturais mais famosos da quaresma. Estamos entrando aí na quaresma, né, pessoal? E aí tem o que? Muita aparição de lobisomem. E temos muitos relatos de lobisomem no canal. Inclusive, a coletânea temática de domingo passado foi de lobisomem, parte 7, né? E agora mais um relato de lobisomem. Então vamos lá, o lobisomem que quase acabou com a minha vida. Vamos ver do que se trata. Quer dizer, é de lobisomem que quase acabou com a vida dela, mas vamos ver. O relato. É uma moça, acredito que está nos contando. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Conheci vocês através de uma grande amiga que me incentivou a enviar o meu relato e hoje criei coragem de escrever esse e-mail para o canal Assombrado. Por muitos anos eu vivi na angústia e com medo de algum dia passar novamente pelo que passei. Isso afetou profundamente a minha vida e até os dias de hoje o medo ainda me persegue. Pode ficar tranquila, não há nomes no relato. Ana, eu tenho 47 anos, sou formada em ciência forense e por muitos anos exerci a profissão de perita criminal. Já vi e já passei por muitas coisas, as quais dariam um filme de terror, mas nada comparado ao que irei relatar agora. O ano era 2007. Eu havia recebido uma proposta de emprego em uma cidade vizinha, a qual eu ganharia bem melhor, né? Um emprego na qual eu ganharia melhor. Nessa época, eu já trabalhava como perita e a cidade a qual surgiu a vaga ficava a cerca de uns 40 a 45 minutos da cidade onde eu morava. Eu já tinha o meu veículo próprio, já havia conversado com o meu marido, que super me incentivou, e na época não vi nada que me impedisse de aceitar essa proposta. Então, lá fui eu. 2 anos e meio se passaram, desde que eu havia começado a trabalhar lá, e tudo... 10 não, desde que... Tá. 2 anos e meio se passaram desde que eu havia começado a trabalhar lá. E tudo normal. Até que um certo dia, policiais encontraram um cadáver e tivemos que ficar até mais tarde fazendo a perícia. Policiais haviam encontrado um cadáver e tivemos que ficar até mais tarde fazendo a perícia. Isso era normal acontecer. Vira e mexe, eu ficava até mais tarde e depois pegava o meu carro e ia embora. Nunca nada havia acontecido, até esse dia. Por volta das 9h30 da noite, eu arrumei as minhas coisas e fui embora. Coloquei uma musiquinha e fui dirigindo tranquila. Algum tempo se passou e do nada um barulho de estouro quase me fez desmaiar de susto. Eu joguei o carro para o acostamento e freiei. E ainda assustada, coloquei a mão no coração tentando me acalmar. Assim que me acalmei, logo depois desci do carro e vi que o painel dianteiro havia estourado. O painel dianteiro? Não, o pneu. E vi que o pneu dianteiro havia estourado. Eu estava no meio do nada, com um mato dos 2 lados da pista, sozinha. Olha que legal, né? Liguei para o meu marido e ele me pediu para ligar para o guincho e aguardar no carro, com a porta fechada. E foi isso que eu fiz. Liguei para o guincho, me informaram que já estavam indo, então peguei o celular e fiquei mexendo ali para passar o tempo. E alguns minutos depois, eu comecei a ouvir uns barulhos vindo do mato. Na hora eu tentei não ficar nervosa, né? Pois sei que em situações como essa, o nosso cérebro tende a nos pregar peças. Tentei deixar de lado e fingir que não estava sentindo medo. Alguns minutos se passaram até que escuto um barulho de madeira se quebrando do lado do meu carro. Eu dei um pulo e olhei assustada para o lugar, mas só havia mato. E por já estar escuro, eu não via nada. Como eu estava no banco do motorista...
decidi passar para o banco de trás e tentar enxergar melhor, pois alguém podia ter visto o carro daquele jeito e tentar assaltar, né? Ou até mesmo, sei lá, fazer alguma maldade comigo, já que eu estava sozinha. Bom, eu peguei minha arma e deixei engatilhada, pois eu não sabia quem era. E entre ferir alguém e me salvar, é óbvio que eu ia me defender. Mais alguns minutos se passaram e eu estava em alerta. E eu não vi nem ouvi mais nada. Pensei assim, eu tô ficando louca, né? Devia ser algum animal, pois eu tô cercada por mata. E dei uma relaxada, olhei as horas, era 10h28 da noite. Era 10h28 da noite. Mais alguns minutos se passaram e um carro passa na pista. E assim que o farol desse carro clareou um pouco a parte do acostamento próximo ao mato, eu vejo um ser com o qual tenho pesadelos até hoje. Ana, aquilo vinha caminhando pela beira do mato, meio agachado em direção ao meu carro. Aquilo era enorme, estava andando de 4, meio desengonçado, parecendo que estava mancando. Nessa época eu tinha um carro alto e aquilo de 4 patas ficava na altura da janela do meu carro. Imagine se ele ficasse em 2 patas, de pé, né? Com certeza, de pé ele teria mais de 2,10 metros de altura. Eu fiquei paralisada. A minha única reação foi me abaixar no vão do carro, onde quando sentamos colocamos as pernas, sabe? E fiquei encolhida com a arma na mão, olhando aquilo. Ele cheirava o ar enquanto vinha em direção ao meu carro, como se estivesse sentindo algum cheiro. Assim que ele chegou, foi na parte do banco do motorista e ficou cheirando. Ana, eu ouvia o barulho da respiração daquela coisa. Logo depois ele rosnou e eu ouvi um barulho. Sabe quando você vai abrir a porta do carro e faz um barulho? Aquela coisa tentou abrir a porta do meu carro. Nessa hora eu já estava tomada pelo medo. Eu estava chorando e me tremendo inteira, mas tentando ficar quieta para ele pensar que não tinha ninguém ali e ir embora. Na hora foi o que eu pensei, né? Mas não deu muito certo. Aquilo veio para a janela de trás do carro e me viu. Aquilo era enorme. Tinha pelos pretos e orelha grande e pontuda. Eu achei os olhos daquilo muito parecido com olhos humanos. O focinho era alongado. Assim que me viu, aquilo rosnou e mostrou os dentes. Eu olhei e apontei a arma para ele, que ao ver, rosnou novamente e grunhiu. Aquilo começou a se afastar devagar do carro enquanto eu o olhava, ainda apontando a arma para ele. Até que ele entrou no mato e eu não consegui mais vê-lo. Desesperado, eu peguei meu celular e liguei para a polícia. Falei que o meu carro havia quebrado, passei a localização e disse para virem logo, pois havia alguém tentando me atacar e entrar no meu carro. Ana, eu não descrevi o que era, pois eu fiquei com medo de acharem que era um trote, né? E não virem. Mais alguns minutos se passaram, até que eu comecei a escutar um trotar, parecendo que tinha um boi correndo em minha direção. Ana, aquilo saiu do meio do mato numa velocidade anormal e bateu na traseira do meu carro com uma força sobrenatural. O meu carro capotou com tamanha força daquilo. Por isso que eu tô falando, olha a força que o bicho tem e ele não faz nada com a gente, porque não quer. Não estou dando ideia para lobisomens, mas assim, né, eu quero entender. O carro virou, chegou a virar, tamanha a força daquilo. Eu não tive nem tempo de reação e aquilo já quebrou a janela do... Tá parecendo o Jurassic Park, meu Deus. Lembra o filme lá, o dinossauro assim, virando as coisas? Eu não tive nem tempo de reação e aquilo já quebrou a janela do meu carro e colocou a cabeça pra dentro, tentando me morder. Você atirou nele? Eu peguei minha arma e dei um tiro naquilo. Aquilo soltou um grito e saiu.
Ele correu até a outra janela e foi tudo assim tão rápido. Ele quebrou a outra janela também, a do lado que eu estava. E nesse momento eu não me recordo totalmente de como foi. Eu só senti algo rasgando a minha perna como se fosse uma navalha. A única reação que tive no momento foi gritar e mirar a arma e atirar. Várias vezes. Eu ouvi aquilo rosnando e se distanciando. Eu olhei para minha perna e só via sangue e uma dor que nunca havia sentido. Continuei em alerta, pois ainda estava escutando ele andando pelo mato próximo ao meu carro. Algum tempo depois, vejo as luzes do guincho e assim que o guincho parou, né, eu gritei desesperada, falando: moço, fica no guincho até a polícia chegar. Tem alguma coisa rondando aqui. O rapaz só perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, que assim que a polícia chegasse eu sairia do carro. Ana, eu fiquei com medo de sair, aquilo me atacar mesmo, né? O carro daquele jeito... Ah, tá, eu fiquei com medo de sair e aquilo me atacar. Porque o carro, mesmo daquele jeito, eu tinha mais proteção ali dentro do que do lado de fora. Demorou alguns minutos e aí eu vejo as luzes da polícia vindo. Assim que chegaram, o rapaz do guincho desceu e veio até mim com os policiais. Eles me ajudaram e me levaram para o hospital. Ana, aquilo, com um tapa que me deu, rasgou a minha perna em uma profundidade que chegou a arranhar o osso da perna. Eu levei 53 pontos. Tive que fazer fisioterapia e até hoje, com 47 anos, eu ando mancando. No dia seguinte, os policiais foram ao hospital, pegaram meu depoimento e eu contei tudo. Falaram que iriam investigar. E assim que eu saí do hospital, fiquei sabendo que a câmera do meu carro filmou e que os policiais haviam colhido a filmagem, né, para investigação. E depois de algum tempo que eu já estava melhor, fui até a delegacia para saber como estava o caso e perguntei sobre a filmagem, pois eu queria ver. E qual foi a minha surpresa quando alegaram que infelizmente a câmera acabou sendo danificada, pois um dos agentes havia deixado ela cair na água. Eu perguntei se podiam me entregar assim mesmo, e me informaram que infelizmente já haviam se desfeito dela, pois não ia ajudar em nada no caso. Isso para mim já ficou mais do que claro, que não queriam que isso se espalhasse. Os anos se passaram e no final não deu em nada essa investigação. Logo depois que isso aconteceu, eu me mudei. Nunca mais voltei naquele lugar, nem exerço mais a profissão de perita. Agora, eu e meu marido temos o nosso escritório de contabilidade e essa é a minha profissão atual. Ana, existem coisas na vida que não sabemos explicar e sempre tem um para achar que é mentira, até passar pela situação para poder acreditar. Eu não me importo se não acreditarem no meu relato. O que importa é o que eu sei. E o principal é que eu tô viva. Essa é a minha história verídica. Obrigada, Ana. Que Deus abençoe você e sua família. Um beijo pra você. Muito obrigada. Olha lá, acabei de falar que o lobisomem não faz nada e ele veio e me ataca. Só não fez nada porque ela tava dentro do carro. Porque ele virou o carro, cara. Com um tapinha ele arrancou a perna. Aí que eu falo, aí quando o lobisomem tá de cara a cara, ele faz um arranhão assim, ou corre e não dá conta de alcançar a pessoa, corre mais rápido que ele. Eu não tô falando que essas histórias são mentira, tá? Dessas pessoas que mandam assim, que correu do lobisomem e tudo mais. O que eu quero dizer é por que em muitos casos ele não ataca de fato. Porque se ele quisesse, ele atacava, entendeu? Existe algum tipo de barreira para ele? Uma barreira invisível pra gente, mas que ele não pode ultrapassar? Em alguns casos. Porque em outros, sim, a gente tem outros casos que sim, eles se atracaram, aí o lobisomem realmente atacou. Como nesse, né? Se ela não tá dentro do carro, já era. Era um ser físico.
Porque derrubou o carro, fez, né? Arranhou tudo. Mas era de fato um lobisomem ou algum outro bicho? Parece, né? O tamanho, a força. Que outro bicho quer fazer isso? A descrição que ela deu, né? Que outra coisa que eu ia falar? Esqueci. Veio na mente, falei, depois eu vou falar isso. Esqueci. Mas você já teve uma experiência com um lobisomem? Conta pra gente, conhece alguém que teve? Conta pra gente também. Mas aí está um exemplo indo contra o que eu falei lá dos relatos de lobisomem, né? Esse daqui de fato atacou. E olha a força do bicho. Ai, gente, depois que a gente para pra pensar, meu Deus, atacou mesmo. Será que ele atacou porque ela atirou nele ou ela apontou a arma? Quem que vai arriscar? Meu bicho tá lá rosnando. Você tem a arma mesmo? E filmou. Tinha uma outra moça. Alguém que mandou um relato também uma vez. Que o bicho viu mais de uma vez esse bicho andando pela rua da casa. Era um sobrado. Inclusive, tem um relato que o lobisomem escalou. Ele escalou o sobrado. Ele tava subindo ali na sacada. Tipo na sacada da pessoa, assim. E a câmera de segurança pegou tudo. Só que por conta de, né, que tava entrando na casa e foi mais de uma vez que isso apareceu. Se não me engano, eles também foram até a polícia. Mas ainda era caso de investigação e não sei o que lá. Então não poderia mostrar a imagem, nada assim. Mas ela falou que assim que fosse possível, que ela pudesse, ela ia mandar as imagens. Mas não mandou. Talvez não foi possível. Talvez a câmera estragou na água também. Infelizmente. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Eu sei que é difícil acreditar, mas como eu falo, eu não duvido de nada nesse mundo, não, filho. Eu não tava lá, não vou duvidar, não, né? Muita coisa acontece nesse mundão aí. É fácil a gente duvidar de longe. Quero ver a hora que você tá frente a frente com o negócio e fala, cara, não acredito. Aquela coisa, só acredito vendo. Quando vejo, não acredito. Hein? Bom, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. E cuidado com o lobisomem. Beijo, fui!